Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Domingo, na continuação da série Mente em Foco. Todo período de crise é um período de reavaliação. Uma reflexão sobre o sofrimento no mundo contemporâneo com o psicanalista Pedro Ambra. Superar um trauma não é esquecer o trauma, mas fazer com que aquela cena, aquela pessoa que me traumatizou tenha um outro lugar na minha história. Domingo, 19h, no Café Filosófico. Boa noite, sejam bem-vindos à gravação do Café Filosófico CPFL aqui em Campinas. Sejam bem-vindos também quem estão nos acompanhando tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente vai começar agora o Café Filosófico. A primeira parte do programa é a apresentação, da nossa palestrante, e a segunda é a parte das perguntas, a parte do debate. As pessoas aqui em Campinas têm os papeizinhos nas mesas, então é só anotar as perguntas, chamar alguém da produção, que na segunda metade a gente vai ler as perguntas para a palestrante. E na internet é só deixar a pergunta no chat, que também a gente está anotando, para ler nessa segunda parte. Hoje a gente encerra o módulo Confúcio e a Nossa Vida, com a curadoria do Caleb Guerra. E para encerrar essa série, a Kelly Ferreira está aqui conosco. E antes de mais nada, a gente vai ouvir o curador do módulo, o Caleb, que está aqui com a gente. Caleb, é com você. Boa noite a todos e a todas. Bom, como nós vimos no primeiro episódio do módulo Confúcio e a Nossa Vida, o espírito do confucionismo tem como valor central a prática da humanidade compartilhada. Humanidade, para Confúcio, é o princípio supremo que governa a subjetividade, a consciência e a autodisciplina da moralidade. Praticar a humanidade é ser capaz de desenhar o paralelo de como tratar os outros a partir de mim mesmo. Assim, o aperfeiçoamento do eu, através da ajuda da cultivação de outras pessoas, acontece. Sendo assim, a ideia do eu é o centro, observada somente em sua constante extensão e transformação em uma rede múltipla de relacionamentos. Hoje, nós ouviremos que a possível transformação social inflamada por atitudes individuais que cultivam essa humanidade é fundamentada na crença do céu e no respeito pelo mandato divino. Mas, longe de definir a vida tendo como base uma forma inflexível de determinismo estipulado por esse mandato divino, os esforços de Confúcio na autocultivação do eu advogam pela concepção da liberdade humana de escolha. A unidade entre o céu e a terra, então, é a teoria de que o ser humano é parte integral da natureza. No confucionismo, o céu deixa de ter propriedades divinas para significar a ordem natural de todas as coisas. Dessa forma, o mandato divino ganha a esfera humanista de humanidade que se submete à natureza
e as suas leis. E quem vai falar sobre isso hoje é a minha amiga pessoal e pesquisadora Kelly Ferreira. Por favor, vamos recebê-la. Fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, a Kelly Ferreira. Ela é professora e diretora do curso de Relações Internacionais da PUC Campinas e coordenadora de impacto na Observa China. Ela também é doutora pela Universidade de São Paulo e mestre em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, da Universidade de Campinas, Unesp e PUC São Paulo. Kelly, seja bem-vindo ao Café Filosófico CPFL. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui no Café Filosófico, porque vamos uma história antes de começar a falar sobre o que importa, que é Confúcio. Quando o Café Filosófico começou, eu acho que eu estava no meu ensino médio, na adolescente, e como todo adolescente não gostava de acordar cedo, logo os pais mandavam para a cama, ali por volta das 9, 10 da noite. E eu, todas as semanas, ligava a TV escondido e ia assistir Café Filosófico. Então, minha mãe que está assistindo isso daqui já saiba, olha o que acontece quando você não deixa o filho assistir Café Filosófico à noite. Ele cresce e realiza o sonho e vira palestrante no café. Então, vamos lá. Falando sobre Confúcio. Confúcio, ele vai estar preocupado com a construção do conhecimento e como é que este conhecimento vai influenciar a vida de todos e como é que esse conhecimento pode ajudar e como é que você constrói esse conhecimento. Antes de mais nada, vamos lá. Quem é Confúcio? E qual é o contexto que surge a pessoa do Confúcio? O Confúcio, ele está ali vivendo um pouco antes do período dos estados combatentes. E ele está vendo aquela escalada da animosidade, a escalada da violência. E ele começa a pensar que isso daí foi perdido, na verdade, que tudo isso foi construído porque foi perdido uma série de valores. Foi perdido uma série de empatias, de sentimentos, de comportamentos, de rituais que centrariam as pessoas e fariam com que as pessoas tivessem uma vida harmoniosa. Nós temos de fazer aqui um disclaimer. Por exemplo, todo o material que nós temos de Confúcio, na verdade, que nós usamos para conhecer o Confúcio, são largamente escritos pelos seus discípulos. O Confúcio, ele tinha essa paixão por ensinar e ele buscava sempre disseminar esse conhecimento. Conhecimento que ele construía a partir da observação. Essa observação dos arredores, de ver toda a sociedade ali se desfazendo, se desmoronando, faz com que Confúcio pense, olha, não foi sempre assim. No passado, havia um período mais harmonioso, as pessoas se davam melhor. O que aconteceu? E ele vai tentar resgatar esses valores, esses rituais. A questão do Confúcio ali, ele não se coloca como trazendo uma modernidade, ele não se coloca trazendo algo revolucionário. O Confúcio vem para resgatar valores que ele viu que já existiam na sociedade e foram perdidos. Ali, ele tem uma questão que ele critica muito, que é a questão de eficiência e o desenvolvimento. Nesse período que ele vive, ele vê que há uma grande preocupação em ser eficiente e, principalmente, ser eficiente em questões de guerra. Então, todo o Estado ele é moldado, ele é montado em cima de como ser melhor, como trabalhar melhor, como desenvolver este Estado de uma forma melhor. Só que, nessa preocupação de ser eficiente no desenvolvimento do Estado, as pessoas acabam esquecendo de se desenvolver. E o Confúcio, vê as pessoas ali como uma pedra de toque, elas são o alicerce de qualquer sociedade. Então, nunca se pode esquecer sobre como desenvolver essas pessoas. A preocupação tem que ser muito além de apenas um desenvolvimento do Estado. Então, o que ele vai buscar? Recuperar valores sociais. E essa recuperação de valores sociais
passa a ser uma das missões do Confúcio, observando o outro, e é o que ele vai buscar construir o seu conhecimento, não em um sobrenatural, mas sim ali na sociedade. Ele vai buscar entender como é que esse comportamento das pessoas chega para ali e quais são os comportamentos que a sociedade precisa resgatar. Nesse período, nós temos uma dinastia Zhou, que é muito criticada por Confúcio, por se preocupar muito com o sobrenatural, muito com o divino. Não estou dizendo que essa dinastia, todo mundo trabalhava apenas pensando no místico, não é isso. Mas a ideia do mandato, a ideia do imperador, escutar o divino, e esse divino trazer lições, trazer ensinamentos, trazer regras de como deve ser conduzida a vida terrena, era algo muito presente nessa dinastia. E o que o Confúcio faz? Olha, tentamos escutar tanto o divino que a gente está esquecendo da pessoa que está ali do nosso lado. Então, nessa busca de agradar o divino, a gente está esquecendo do terreno. E essas pessoas que estão aqui, elas estão sofrendo. E elas estão sofrendo tanto que a sociedade deixa de estar se caminhando para esse período mais violento. Ela está caminhando para um período sem harmonia. E como é que você recupera esses valores sociais? Você recupera através do autocultivo. Esse autocultivo é você se desenvolver, você ganhar conhecimento por meio de desenvolvimento próprio, por meio do estudo. E esse estudo, esse autocultivo, ele vem da interação social. A interação social é vital para o confucionismo, porque ali Confúcio coloca que, na verdade, qualquer tipo de conhecimento e qualquer tipo de comportamento que nós temos o desejo que perdure, ele já precisa estar, de alguma forma, intrínseco na sociedade. Há quem fale, a sociedade é má e isso não é possível. O Confúcio coloca assim, a natureza humana, ela tem comportamentos que buscam a harmonia. Ninguém deseja viver em guerra. Ninguém deseja viver em conflito. Então, ele coloca, vamos olhar quem está do nosso lado, vamos olhar os nossos laços mais próximos, a nossa rede, para ver como que nós podemos nos desenvolver de uma forma melhor. E nisso, ele vai colocar a importância dos laços. Esses laços, eles podem ser vistos como laços familiar, que na verdade é a sua primeira rede, a sua rede primária, é justamente a sua família. E família aqui nós temos de pensar em um conceito mais amplo. Não apenas a família, o pai, a mãe e os seus irmãos, ou seja, as pessoas que nós costumamos aqui no Ocidente morar na mesma casa. Mas nós temos de pensar família num conceito mais amplo. A família que não é só seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas também seus avós, seus tios, seus primos de segundo grau. Toda essa rede é a sua rede primária. E você, quando criança, você observa todos nessa rede para ver como será, que comportamento você deve conduzir. Então, essa rede primária te ajuda a te inserir na sociedade. E a sociedade, ela só funciona em rede. Nós temos de pensar, então, que essa família, esse clã, ele é uma emulação de um governo. Ele é um pequeno governo. Você tem quem lidere esse clã, essa família, ou seja, a pessoa que é consultada para conselhos. Você tem uma certa divisão de tarefas. Você busca entender o que se deve fazer e como proceder e como tomar conta da sua vida e como a vida deve ser vivida e a melhor forma de ser vivida, observando sua família. E a partir do momento que você vai crescendo e tendo maior autoridade e ampliando os seus laços, você vai construindo um conhecimento mais amplo. Então, uma coisa que precisa estar muito claro no confucionismo é que o conhecimento ele é coletivo. Ele não é desenvolvido apenas do indivíduo ali se isolando. Ele é desenvolvido a partir da interação com o outro. Pode ser que a interação com o outro, principalmente depois de um grande período de pandemia, eu creio que muita gente achou um tanto desgastante lidar com o outro. Mais fácil, home office, né? Mas o que o Confúcio coloca é, esse desconforto é necessário para gerar conhecimento. Esse desconforto, essa interação com o outro é necessária para construir uma sociedade melhor e uma sociedade mais harmoniosa. Então,
ele coloca que o foco deve ser no tratamento do outro. Como este outro está sendo tratado? Se eu estou olhando apenas para o divino, muitas vezes eu esqueço de olhar para quem está do meu lado. E aí, essa questão de olhar como as pessoas estão sendo tratadas, ele coloca, vamos trabalhar uma ideia da reciprocidade. Como eu gostaria de ser tratado quando eu estou com dor? Como eu gostaria de ser tratado quando eu me sinto sozinho? Quando eu estou sentindo raiva? E essa ideia de como eu gostaria de ser tratado, eu posso passar para o outro. Pode ser que não funcione, mas eu aprendo que talvez não funcione e aprendo uma nova forma de lidar com esse sentimento e de ajudar o próximo. Tudo isso pensando em uma construção de um respeito mútuo. Então, o Confúcio, ele vai nessa construção de respeito, nessa busca de reciprocidade, em focar em como as pessoas estão sendo tratadas, ele vai buscar recuperar melhores condições de comportamento, de tratamento que existia, segundo Confúcio, muitos anos atrás, mas que elas foram se perdendo à medida que o Estado passou apenas a se preocupar com essa questão da eficiência. Se Confúcio está resgatando coisas que existiam antes, qual é, então, a novidade dessa abordagem? É que ele coloca que o foco não deve ser o espiritual, mas sim deve ser a pessoa. Não é que ele está dizendo, olha, vamos jogar tudo de espiritual no lixo, o divino não existe, não devemos escutar, não é isso. Mas o divino deve ser um coadjuvante nessa construção do conhecimento. E o outro, quem está ali do seu lado, que deve ser o ponto fulcral de toda a construção de conhecimento e de todo o desenvolvimento da sociedade. E aí a novidade é que ele coloca que você não precisa se retirar da vida pública. Você não precisa ir para um mosteiro e se concentrar apenas em si mesmo e procurar conhecimento dentro de si. Mas, na verdade, o que ele coloca é que essa busca de conhecimento, de iluminação, tem de ser pública, tem de ser com o outro. Então, ao contrário, por exemplo, do budismo, que recomenda essa retirada da vida pública, o confucionismo coloca que não, que você deve, na verdade, correr atrás dessa vida pública. Você deve aprender a lidar com as pessoas que aparecem no seu caminho, seja ela quem seja. Então, ele vai oferecer uma alternativa à construção do conhecimento na hora, ele vai oferecer alternativas de organização e, principalmente, organização do Estado. Que ele coloca, ok, o Estado está preocupado em eficiência quando se tem guerra, é necessário para a preservação, mas e quando não tem guerra? Para onde a gente coloca essa eficiência? O que nós vamos fazer com essa eficiência? E ele coloca que essa busca do autocultivo, essa busca do conhecimento, ou seja, essa educação, é a chave para um bom governo. Como Caleb Guerra colocou na nossa palestra passada, no café passado, ele trabalha, por exemplo, o exemplo dos arqueiros, no qual cada arqueiro sabe a sua posição dentro do campo, pelo modo que ele está trajado, o cabelo arrumado, as cores que ele usa. Todo mundo sabe de onde ele é, qual é o papel da posição daquele arqueiro dentro da competição. E o Confúcio acredita muito isso, que numa sociedade, cada um tem o seu papel. Mas nessa questão do papel, nós não podemos ver, e isso é muito interessante no Confúcio, não ver o papel como uma coisa rígida e inflexível. Na verdade, toda a construção do conhecimento do Confúcio, ela traz uma grande flexibilidade. Por quê? Como você aprende com o outro que eu vivo da minha contemporaneidade não é o mesmo outro que os meus pais viveram, não é o outro que, por exemplo, as minhas sobrinhas trabalharão. São pessoas completamente diferentes e isso gerará conhecimentos diferentes. Mas, ainda assim, você vai trabalhar um fio condutor entre todas essas gerações. E é isso que Confúcio coloca, que tem de ter uma cultura uniforme que facilite até mesmo a condução do Estado. Porque se você coloca um fio condutor que todas as pessoas se sentem acolhidas, se sentem pertencidas, esse fio condutor facilita a condução das políticas, facilita preservar a paz. Então, essa criação dessa cultura uniforme vai facilitar manter um Estado saudável. Muitas das ideias do Confúcio, no início, elas são trabalhadas pensando no Estado, mas elas podem ser transpostas para o cotidiano. Por quê? O conhecimento que o Confúcio coloca, os ensinamentos que ele
apresenta não são utópicos. Ele está pautando a sociedade em cima da própria sociedade. Então, o homem se constrói e, ao mesmo tempo, daquele conhecimento que está na sociedade, constrói o homem. Então, você tem sempre esse ciclo, e esse ciclo renova o conhecimento. O que o Confúcio faz naquele momento é uma crítica ao status quo. Ou seja, há uma crítica à situação atual, a como está sendo conduzida essa vivência. Então ele coloca, o homem tem de deixar de olhar o divino e olhar o terreno, e nesse olhar o terreno, adaptar o seu comportamento para que ele seja mais humano com o próximo, para que tenha um maior afeto, uma maior empatia com o próximo. E aí, antes de eu falar do mandato divino e de todos os seus detalhes, eu gostaria de convidar o Kiko para ler uma fala dos Analectos. Olá, pessoal. Boa noite, Kelly. Olá, Felipe. Na obra Os Analectos, você encontra a seguinte mensagem: a responsabilidade é grande e a jornada é longa. Sua responsabilidade é a humanidade. E isso não é grande? Sua jornada termina com a morte. Isso não é longo? O Kiko traz essa fala para chamar a atenção à responsabilidade do imperador. O imperador, por que você vai para o divino? Porque você tem uma responsabilidade muito pesada. Você está conduzindo uma nação inteira. Então, você busca um apoio, um conforto, uma ideia sobre o que fazer justamente nesse divino. Então, a ideia principal com esse mandato divino é que o imperador vai receber ordens, vai receber conselhos dos céus para justamente como conduzir essa política. De onde sai essa ideia, então, do mandato divino? Como é que ela começa? O imperador tira essa ideia de onde? Na verdade, se formos olhar, isso começa no período neolítico. Quando acaba o nomadismo é abandonado, as pessoas passam a viver em bandos e precisam se organizar de alguma forma. E normalmente nesse bando original, provavelmente tinha alguém que sobressaía, alguém que conseguia organizar de uma forma melhor. E esse líder garantia o quê? A sobrevivência do bando. Então, essa é a primeira forma de organização política, uma forma de organização muito primária, que tem como objetivo proteger e cuidar de todos os dependentes daquele bando. Só que, e quando o líder morre? Quem assume o próximo, ou assume o comando do bando? Quem será o próximo líder? E aí vem a ideia do divino. Muito provavelmente alguém falou, olha, eu sonhei com o líder anterior, ou eu escutei uma voz. E ali você tem uma transferência de legitimidade. Então, esse mandato divino, ele vem como uma ideia de legitimar o comportamento desse imperador, o comportamento desse líder. Porque assim, se ele está ali e ele recebe comandos, ele consegue conversar com o além, com os céus, ele basicamente vai desenvolver uma melhor política, porque ele tem um aconselhamento. A ideia é que o ancestral, mesmo morto, ainda tenha uma intervenção no mundo dos vivos, e nessa busca de preservar os seus dependentes, nessa busca de preservar as próximas gerações, ele vai desejar o quê? Que aquele líder permaneça e seja bem-sucedido. Então, essa transferência de legitimidade é muito poderosa. Mas como acontece a comunicação entre o terreno e o divino? Uma das formas mais tradicionais de comunicação era por meio dos chamados ossos oraculares. Não é todo mundo que pode ou consegue desenvolver os rituais de aconselhamento. São pessoas treinadas, escolhidas a dedo na sociedade, que elas vão desenvolver técnicas de escutar sons feitos por ossos, normalmente escápulas do boi ou casco de tartaruga. E esse som, ao osso ser colocado, por exemplo, ao fogo, ao quebrar, ele vai emitir um tipo de som. Que em mandarim tem muitas palavras que ela tem um som muito curto, como, por exemplo, medo, pá. Dá para você, talvez, no estalar daquele osso, você escutar essa palavra. E aí, nisso, você interpretar de acordo com aquele cotidiano. Então, quem conduz esse ritual é tão importante quanto
o imperador, porque é ele que faz a ponte entre o terreno e o divino, para que o imperador, que tem essa missão, que recebeu essa missão dos céus, consiga conduzir a sociedade. Então, essa divindade, esse contato com os antepassados, é extremamente vital para que o imperador desenvolva um bom conselho, um bom governo. E esse imperador desenvolvendo um bom governo, ele se perpetua, ele passa para os seus filhos, ele vai também aconselhar as próximas gerações. O ponto ali é, você não pode desagradar seus ancestrais, mesmo que esse ancestral esteja morto. Então, a preocupação com o divino é porque se eu não trato bem os meus ancestrais, mesmo que eles estejam mortos, eu não conseguirei desenvolver um bom governo, porque eu não terei bons conselhos do além. Então é aquilo, eu não vou receber spoilers do que está por vir. Então o imperador, como figura divina, ele, por meio desse ritual, ele recebe esses aconselhamentos. Não é algo de massa, não é algo disseminado. Esses rituais, eles são muito fechados. Então você tem uma conexão do passado para estabelecer uma ordem, e essa conexão com o passado, tentando estabelecer essa ordem, também constrói uma hierarquia de importância dentro daquele governo. Uma frase muito interessante de Confúcio é: estude o passado se deseja definir o futuro. Então, quando Confúcio coloca isso, ele acreditava que existia um passado não muito distante, no qual a sociedade era harmoniosa, no qual a sociedade vivia em paz. Como eu mencionei, ele não criava algo inédito. O Confúcio, o que ele faz? Ele vem recuperar alguns tipos de comportamento dessa época. Então, ele busca construir uma cultura de comportamento que vai perpassando gerações para manter a ordem. Lembre-se, aquele fio condutor. Por mais que as gerações mudem, por mais que o conhecimento se transforme, ainda precisa ter um fio condutor. E esse fio condutor que o Confúcio coloca é sempre essa ideia de você buscar conhecimento. Tem um episódio do bienal do livro, do nosso curador, o Caleb Guerra, que ele coloca: Confúcio odeia gente burra. E num primeiro momento, o que você pensa? Que, nossa, Confúcio não gosta quem não sabe das coisas. Na verdade, não é isso. O Confúcio não gosta quem não deseja aprender. Ele quer alguém que deseja, ele quer que as pessoas tenham essa vontade de aprender. E esse comportamento é o que ele quer fomentar na sociedade, e é esse comportamento que vai traçando esse fio condutor por toda a sociedade. Ainda assim que você tem esse fio condutor, você ainda tem o seu papel. O que você executa naquela sociedade? Qual é a sua contribuição para aquela sociedade? Muitas vezes nós vemos alguns pensamentos meio egoístas, alguns comportamentos que a pessoa, eu não fiz isso porque para mim não me traz nenhum benefício. Mas se fosse você naquela situação que talvez você precise de ajuda, você talvez não gostaria que alguém, mesmo que ela não fosse ter benefício nenhum com a situação, ela te ajudasse, ela te ensinasse, ela criasse algum momento de apoio para você? E aí você só consegue fazer isso se você está disposto a aprender com esse outro. Muitas situações que o outro vivencia são situações que talvez você não viva na sua própria vida. Mas, por ele ter vivido e você ter observado, você também pode aprender. Então, esse papel, essa função de cada um, também é um caminho a ser seguido. Qual é o papel do imperador? Ele vem com essa enorme responsabilidade, que, como o Confúcio coloca nos Analectos, só acaba com a morte. Mas, ainda assim, é uma responsabilidade que o imperador precisa manter. E não é só o imperador que tem esse papel. Cada pessoa na sociedade, ela é importante, porque cada pessoa desenvolve um papel diferente. E você descobrir esse papel, você precisa cultivar a si mesmo. E aí eu vou convidar o Kiko de novo para ler mais um pedacinho dos Analectos. Mais um diálogo com Confúcio. Zilu pergunta: o que constitui um cavalheiro? O mestre responde: pelo cultivo de si, ele alcançará a dignidade. É só isso? Pergunta Zilu. Pelo cultivo de si, ele estende a paz aos seus vizinhos. É só isso? Pergunta Zilu novamente. Pelo cultivo de si,
ele estende sua paz a todos os povos. Pelo cultivo de si, estende a própria paz a todos os povos. Nem mesmo Yao e Shun teriam almejado isso. Como vocês podem notar com essa fala, o Confúcio coloca, você cultiva a si mesmo, mas esse cultivo de si, ele tem todo um impacto na sociedade. Ele não fica preso em si. O conhecimento não pode ficar preso em si. Na verdade, o conhecimento, ele tem de ser compartilhado a todo momento e ele, assim, também é construído com o outro a próprio momento. Então, o autocultivo, essa atitude de autodesenvolvimento, de corpo e mente, deve ser trabalhado por toda a vida. Não é apenas o momento que a criança tem de fazer esse autocultivo. Muitas vezes os pais colocam incentivo que a criança, olha, quando você ficar grande e tiver um emprego, você não precisa mais estudar. E aí tem uma outra curiosidade também do Confúcio. Não é apenas essa ideia do ensino formal que nós temos, como ensino primário, fundamental, médio e universitário. Mas esse autocultivo vem em diversas formas da sua vida. E ele vai perpassar, na verdade, ele precisa perpassar toda a sua vida. Cada cultura, cada religião tem uma forma de proceder, mas ele coloca que todas têm uma forma de rituais. E como eu falei, Confúcio ele não está dizendo para você jogar o divino no lixo e só trabalhar com o terreno. O divino, ele é um apoio. Ele está ali para te dar um conforto, um apoio, talvez até mesmo algum aconselhamento. Mas o divino, principalmente, e a prática religiosa, ela te oferece algo que Confúcio aprecia muito, que é a questão de rituais. O ritual de você encontrar outra pessoa e desejar bom dia para ela é um ritual que você gera empatia, você gera acolhimento. A sociedade, por exemplo, mesmo que você não conheça aquela pessoa com a qual você está cruzando, mas ao você desejar bom dia, e não aquele automático, aquele bom dia mesmo, realmente desejando que ela tenha um bom dia, você está construindo um vínculo com ela. Mas talvez você nunca vai vê-la? Pode ser. Mas ainda assim, você cria para ela, você coloca para ela um ritual de humanidade, no qual ela vai olhar o outro, ela vai reconhecer a presença do outro ali, e aquele outro, uma vez reconhecido, talvez ele se sinta tão bem que ele resolva também repetir esse ritual. E isso vai passando a todos na sociedade. Então, você cultiva o coração para nutrir o caráter. Xiaoxin Yangxin. Então, essa ideia de você cultivar o coração, essa ideia é uma ideia moral de cultivar a si como forma de unir o homem. E unir o homem a quem? Você vai unir ao outro e também você vai unir ao céu. Porque isso vai passar por vários momentos da vida e também esse divino, que talvez algumas pessoas acreditam, alguns rituais desse divino, também vai passar ao outro. O neoconfucionismo, da dinastia Song, que é de 960 a 1279, por exemplo, traz uma reinterpretação do confucionismo. Ele vai ligar essa humanidade ao universo, adicionando uma carga espiritual um pouco maior, mas não vai desconectar da prática social. Então, alguns ritos confucionistas ali no período da dinastia Song, ele ganha algum ar quase religioso. Mas, ainda assim, ele está buscando o quê? Prestar atenção em quem está aos arredores. Então, como vocês podem notar, eu repito várias vezes a questão do conhecimento, a questão do aprender. Então, o que é importante? O que você traz? Qual é o espírito que você tem de cultivar? O espírito crítico. Essa crítica, essa capacidade de aprender, desaprender, reaprender, é uma chave para uma sociedade harmoniosa, é uma chave para um bom governo. E um bom governo, ele está pautado nessa educação de colocar e estimular ao povo a aprender, a reaprender, a ter chance de buscar esse conhecimento, a ter chance de buscar educação. Mais uma vez, educação não é vista aqui como apenas a educação formal, mas sim uma educação que ela vai perpassar, por exemplo, a cultura, a arte. O Confúcio coloca que quando algo é muito difícil de ser expresso em uma conversa, você pode expressar na forma da arte, na forma de um poema. O que é muito delicado, é muito profundo, você expressa por meio da arte. E ali você também aprende. Então, acesso à cultura, por exemplo, é uma forma de você aprender, reaprender, entender como o outro está.
E essa comunicação, ela vai construir todo esse meio social. Ela é extremamente importante para se comunicar e expressar todas essas dores, todas essas aflições que nós temos. E nisso ele vai sempre estimular o quê? Você aprender com o passado, a importância da história. O que aconteceu antes? Como é que as pessoas resolviam tal problema? Será que antigamente a questão do foco não existia? Se nós olharmos essa questão do foco, por exemplo, nós temos diversos estudos já conduzidos no início do século XIX, no qual se colocava que, olha, se você entrar numa cabine e não ter nenhum barulho, você vai ficar completamente focado. E, na verdade, que se descobriu que não, boa parte das distrações são causadas por você mesmo. Então, essa falta de distração que a gente tem com o celular hoje em dia, não é exclusividade nossa. Isso já tinha há muito tempo atrás. Então, esse foco, essas dores que a sociedade tem agora, a solidão, o medo, a desconexão, o foco, a concentração, essa busca por eficiência, o Confúcio coloca, olha, nada é novo, ele pode estar numa nova roupagem. A distração não é mais pelo jornal, ou pela TV, ou pelo rádio. Afinal, quando inaugurou o rádio, colocava-se que ele ia destruir toda uma sociedade, porque as pessoas ficariam vidradas naquilo. Bem, o rádio veio, teve o seu auge, teve sua queda. E qual é o novo vilão? O celular. Isso vai destruir a sociedade. O Confúcio coloca, olha, tem esse problema antes e ele veio de novo. Como é que os antigos lidaram? Será que tem alguma solução ali que a gente pode trazer para o presente? Então, o mais importante do confucionismo é o quê? Você manter uma mente aberta. O confucionismo está longe de ser algo conservador. Ele quer que você, ele busca, ele estimula a todo momento você ter essa abertura para aprender e essa curiosidade de estender o seu conhecimento por meio de investigação das coisas. E não só coisas que lhe serão úteis no seu trabalho ou na sua vida. Muitas vezes, quando a gente começa algum novo hobby, sempre tem aquele amigo que fala para você, que você está aprendendo isso? Não serve para nada. Você vai fazer o quê? Vai virar, não sei, vai fazer cerâmica, vai começar a vender, sei lá, xícara? E aí, na verdade, o confucionismo coloca, não, todo conhecimento que você pode desenvolver, essa curiosidade que você tem, ela pode te ajudar a entender melhor a sociedade. Então, esse conhecimento, ele também traz uma outra questão muito interessante, que é a legitimidade. Eu passo a ter poder por meio do conhecimento que eu expresso, por meio da forma que eu conduzo as relações. Porque a legitimidade, ela não pode vir do medo, ela não pode vir da coerção. Eu tenho poder e você fará isso, porque se você não o fizer, eu não sei, posso matar sua família, te prender, tirar sua casa, vou te demitir. Não, a ideia da legitimidade no confucionismo, ela tem de vir da crença das pessoas nessa legitimidade. Ou seja, da crença das pessoas que aquela pessoa é competente, daquela pessoa ela tem um conhecimento sobre o algo e por isso mesmo ela tomará boas decisões. E isso é muito necessário para que você tenha uma sociedade harmoniosa. Então, isso só é possível quando está todo mundo disposto a aprender com o outro. Esse debate polarizado, meio de surdos, que ninguém quer escutar ninguém, o Confúcio olha isso e fala, o que vocês estão aprendendo nisso? Se você não escuta o outro, o que você então, como é que você está construindo esse conhecimento? Eu escuto o meu igual, mas se ele é seu igual, você não se desafia, você não vai além, afinal é uma zona de conforto. Você só vai aonde você está acostumado. E o conhecimento é construído fora da zona de conforto. Então, só é possível quando todos estão dispostos a aprender com o outro e não só entender qual é o seu próprio papel, mas qual é o papel do outro nessa sociedade. O que o outro desenvolve? Por que o outro é importante? E aí, como é que a gente traz o céu? Essa ideia do mandato divino para os dias de hoje. Para começo de história, será que o confucionismo sumiu em algum momento? Será que ele deixou de existir? Isso é um grande debate, porque muitas pessoas colocam, olha, ele sumiu, ele é suprimido, mas, na verdade, houve, sim, tentativas de suprimir o pensamento confuciano, em alguns momentos, por exemplo, como de revolução. Mas é muito interessante, porque como Confúcio viveu muito antes, e ele está
A chave do conhecimento era o quê? Você aprende com o outro porque você cria um padrão de comportamento que já está baseado no outro, na sociedade que você está inserido. Esse padrão de comportamento, por alguém já proceder, você continua replicando. E aí, o que acontece com isso? Ele fica arraigado. As pessoas já têm internalizado isso. E até mesmo quando você tem uma revolução, você tem várias características confucianas. Como, por exemplo, você tem a hierarquia. Alguém tem de estar num comando e cada um tem um papel na sociedade. A ideia de você aprender com o povo não é só o acadêmico, não é só o professor, não é só o sábio, não é só o sacerdote que é possuidor do conhecimento. Mas esse conhecimento ele pode vir do povo. Então você pode aprender com o outro mais simples. E essa educação e conhecimento ser construído de uma forma coletiva. Tanto que Confúcio ele está tão arraigado à sociedade que muitas vezes você se vê falando de Confúcio no presente. Confucionismo é uma filosofia prática. Muitas vezes se vê filosofia como algo meramente teórico, incrivelmente distante da sociedade, que você precisa de um enorme esforço para transpor esse conhecimento. Quando o confucionismo coloca, não, essa filosofia ela é prática porque eu estou aprendendo e a construindo no meu dia a dia. Então, tem alguns objetivos do confucionismo, como, por exemplo, buscar encontrar o caminho, Dao, você exercer a justiça, Yi, a benevolência, Ren, rituais, Li, sabedoria, Zhi, confiança, Xin. E todos esses objetivos que você está tentando encontrar o seu caminho nessa sua vida, você tem de buscar também exercer essa justiça consigo mesmo e também com o próximo. Praticar a benevolência. Essa prática de benevolência, por exemplo, muito ligada a rituais que nós fazemos, essa construção de sabedoria, essa construção de confiança. A legitimidade também está ligada a uma questão de confiança. Isso tudo perpassa e está na cultura chinesa. Então, nós temos um humanismo chinês que incorporou naturalmente todos esses aspectos. Então, cria-se dimensões naturais e espirituais em uma forma abrangente, no qual você está integrando todos esses itens, essa natureza, a uma função da humanidade. Integrando tudo isso, é uma busca do quê? De você trazer o céu. O mandato divino, eu não comecei falando que o imperador recebe esse mandato divino e ele busca o divino como forma de aconselhamento. Então, esse mandato divino vem agora, ele vai transmutando, graças ao confucionismo, a ser um mandato conduzido que através do conhecimento e através do conhecimento construído pelo outro. Então, com base em experiências passadas, constrói visões ideais de política, de cultura, social, de orientação ética. Então, o passado, ele vai orientar. E isso é muito interessante. Não é que um passado determinista, ou seja, aquilo que foi feito no passado deve ser exatamente replicado no presente. Não é isso. O passado oferece um aconselhamento. Ele, em meio de todo o caos, o passado oferece para você um caminho. Ou, se não for um caminho a seguir, pelo menos um caminho a não seguir. Olha só, quando nós encontramos determinado padrão de comportamento no passado, isso resultou, por exemplo, não sei, nenhum conflito, nenhum tirano. Então, vamos tentar evitar esse caminho e tentar uma outra forma. Isso é uma forma de você utilizar o passado. O passado ele vira uma ferramenta de orientação para você achar um caminho que pode ser reinterpretado, essa ideia de caminho, como mandato. O caminho de cada um é o mandato divino que cada um recebe. E é um mandato que você vai se orientando de acordo com onde você está na sociedade. Logo, o mandato ele não é mais dado pelos céus. Ele não é dado pelo desconhecido. Ele não é dado por um ancestral que talvez você não conheça ou não tinha tanta ligação. O mandato agora é um caminho a ser trilhado sobre princípios construídos com base no conhecimento. Conhecimento esse que sempre vai emanar do povo, emana da cultura. Um conhecimento que no confucionismo ele se moderniza. O conhecimento ele jamais, em nenhum momento, ele é estático.
é um modernismo que ele se transforma. Então, ao mesmo tempo que ele constrói aquele ser humano, ao mesmo tempo que ele constrói essa Kelly que está falando aqui no Café Filosófico, a interação que eu tenho com vocês vai construir o conhecimento que eu tenho. Então, ele constrói e é construído ao mesmo tempo. Você tem essa simbiose. E o confucionismo, ele é forte porque ele cria uma base que permite adaptações. Não é uma base rígida. Não é uma educação rígida no qual você tem de decorar uma série de princípios, uma série de dogmas, uma série de regras e praticar aquilo cegamente. Ele é, sim, ele tem uma regra essa do aprender, mas ela é flexível o suficiente para você adaptá-la à realidade que você está vivendo. Então, ele coloca... Então, quer dizer que todo esse conhecimento que eu construo, essa realidade que eu estou construindo, tudo pode ser construído? Não. Essa realidade que eu construo, ela tem de ter uma preocupação em ser benevolente, em conectar com o próximo, em desenvolver uma sociedade harmoniosa. Então, você constrói um conhecimento com base nesses princípios. Então, o confucionismo oferece o quê? Uma base norteadora para que você desenvolva o seu próprio caminho e você entenda qual é o seu papel na sociedade e como você, interagindo com o outro, constrói uma sociedade melhor. Então, o confucionismo, ele sempre resiste e sempre está presente porque ele é um clássico que tem a transformação inerente da sua característica. Colocam-se que sempre clássicos é aquele que nunca terminou de dizer o que tinha para dizer. No caso do confucionismo, ele é um clássico porque ele se moderniza e se adapta, dando um caminho a diferentes situações que estamos vivendo. Logo, o confucionismo é um clássico que se moderniza. Obrigada. Queria agradecer a Kelly pela primeira parte do Café Filosófico, da sua apresentação. A gente vai agora para a parte do debate. Só vou reforçar, quem estiver aqui em Campinas, papelzinho na mesa, só fazer a pergunta, chamar alguém da produção. E para quem estiver acompanhando a gente no Instagram e no YouTube, as perguntas estão sendo anotadas no chat, então pode continuar enviando, a gente está anotando e daqui a pouco a gente vai ler as perguntas para a Kelly. Deixa eu só aproveitar aqui, vou até ler um comentário que chegou aqui, Kelly, do Roberto Leão. Te parabenizando, parabéns, professora. Muito obrigado por compartilhar conosco e por refletir o nosso tempo. E a gente vai abrir o debate agora com o curador, o Caleb, que vai fazer a primeira pergunta da noite. Boa noite novamente, Kelly. Uma satisfação ouvi-la. A minha pergunta é muito simples. O confucionismo ele não tem um espírito missiológico, né? Nós não fomos... pregados confucionismo como fé, mas cá estamos nós falando sobre confucionismo. Eu me considero um entusiasta do confucionismo, porque justamente ele tem... existe a transculturalidade do confucionismo, porque seus valores são universais. Você falou desse fio condutor de gerações, que seria buscar o conhecimento. Pensando na sua área, relações internacionais, pensando num fio condutor, busca de conhecimento em relações internacionais, entender China no século XXI é um desafio para todo mundo que tenta, certo? E a minha pergunta é muito simples. O quão importante é estudar confucionismo para entender China e suas relações internacionais no século XXI? Isso que acontece quando você não combina a questão com o seu curador. Vem uma questão mais complexa, assim. Pegando relações internacionais e a ideia de você trabalhar o confucionismo, uma coisa interessante de vocês verem é diversos discursos do Xi Jinping, ele tem alguma citação, alguma frase confuciana. Tem até um programa de TV na China que pega os discursos do Xi Jinping, destaca a frase que é confuciana e vários acadêmicos ali, pesquisadores, discutem essa frase e o quanto ela reflete no restante do discurso e nas políticas de Xi Jinping. Quando você utiliza essa questão, lembre-se, a legitimação do seu poder não pode vir do medo. A legitimização tem de vir do conhecimento. Ela tem de ser quase um cativo, cativada.
Então, você tem ali, nessa ideia de relações internacionais e de confucionismo para entender a China, você tem de entender que muitas vezes esse poder, que as pessoas acreditam que, erroneamente, que ele vem do medo, ele vem da repressão, não, ele vem justamente desses pensamentos confucianos que, como eu falei, ele é muito fluido. Você busca no passado uma solução para o presente. E justamente nesses discursos da política chinesa, você encontra muitas menções que é um problema recente, no qual a solução ou no qual o acolhimento, a recepção está o quê? Em fases do passado, em frases citadas por Confúcio. São problemas de Estado que o Confúcio já tinha mencionado, e aí hoje em dia essa solução que é transposta para o presente. Então, tentar entender a política externa hoje da China, você precisa entender um tanto de confucionismo, porque ela vai, em diversos momentos, resgatar. Lembre-se, o Confúcio ele está pensando, ele vive naquele interregno um pouco antes dos estados combatentes. Então, ele vê a escalada do conflito. No caso, quando você recupera frases confucionistas e utiliza ali, você está procurando soluções o quê? Para evitar que esse conflito se escale. Então, olha só, vamos trabalhar dessa forma, vamos buscar essa solução. E aí, onde o Xi Jinping ele usa muitas frases confucianas, o quê? Para lidar melhor com o Estado. Então, ele busca no passado, no Confúcio, aconselhamentos para o presente. Agradecer a participação do Caleb, a participação do Kiko também, né, que fez essas leituras nessa primeira metade, e previamente já vou agradecer a pergunta do Antônio Florentino, que é a próxima pergunta é feita em vídeo, que é um filósofo e também já foi curador e palestrante aqui do Café Filosófico. Vamos ouvir a pergunta dele. Boa noite, Kelly. Boa noite a todas e a todos. Kelly, eu gostaria de fazer uma pergunta que está diretamente ligada à própria história do confucionismo. Nós sabemos que o Confúcio teria afirmado, teria dito não ser nenhum criador de nada novo, que ele teria simplesmente resgatado textos clássicos da dinastia Zhou que haviam se perdidos. E um desses textos é justamente o I Ching. I Ching, que significa o livro das mudanças, das mutações. Então, a ideia de mudança, de transformação, é fundamental para o Confúcio. Ora, o próprio confucionismo passa por grandes transformações em sua história, por grandes mudanças, desde seu início, passando pelo neoconfucionismo, chegando até o século XX, quando se encontra com a filosofia ocidental e se transforma mais ainda. Ou seja, o próprio confucionismo está submetido às regras das transformações que o próprio I Ching indicava. Então, diante disso, eu te pergunto, como é que fica a questão do autocultivo do homem, a questão tão cara, tão importante para o confucionismo, para Confúcio, o autocultivo? Como que fica a questão do autocultivo em uma China, no século XXI, que não somente passou por transformações, mas que ainda passa por grandes transformações? Essa é a pergunta. Obrigado. Obrigada a participação do professor Florentino. A questão do autocultivo, lembra-se que eu mencionei que o confucionismo, e assim como o professor Florentino colocou, ele se transforma. E o conhecimento vai se alterando. Mas o que é constante no confucionismo é justamente essa mudança. Você constrói o conhecimento à medida que você vive e você deve sempre buscar esse autocultivo. O que nós temos hoje em dia é que confucionismo, ali naquele período que ele viveu e durante aqui os diversos séculos depois, o confucionismo, estudar Confúcio era quase mandatório. Então, a ideia do autocultivo, ela estava muito ali às claras, ela era muito buscada. Hoje em dia, não é que Confúcio caiu no esquecimento, longe disso. Confúcio sempre está presente. Mas a gente esquece que o autocultivo, ele tem de ser uma prática diária. A velocidade da vida, essa modernidade líquida, que nem diria o Bauman, que tudo é rápido e tudo,
As pessoas acabam vivendo muito rápido, muda-se tudo muito rápido, mas não se aprende nada com isso. E aí, o que o Confúcio colocaria nesse ponto? Como é que a gente leria o Confúcio para esse autocultivo no dia a dia? Que você precisa aprender com essas diversas situações. Você precisa estar aberto a essas situações. E parece que isso está sendo cada vez mais difícil, porque essa sociedade com diversos estímulos, essa sociedade extremamente rápida, essa sociedade extremamente fluida, ela está tão rápida, tão mutável, que a gente esquece de olhar o que podemos aprender com ela e esquecemos de olhar e de praticar essa questão da humanidade, da benevolência, de como tratar o outro, do foco do outro, da reciprocidade, do respeito mútuo. Então, trabalhar esse autocultivo hoje em dia é buscar o quê? O que o Confúcio já estava fazendo naquela época. Recuperar valores que ele falou, olha, existiu isso em algum momento, a gente fazia isso. Mas, em toda essa velocidade, a gente esqueceu de fazer. E, hoje em dia, a mesma coisa. Esse autocultivo, toda essa informação, modernidade, essas transformações, a gente acabou esquecendo também. Que esse autocultivo não é só um acúmulo de conhecimento técnico. Ele, na verdade, deve ser a prática de diversos comportamentos para uma sociedade mais pacífica, mais harmoniosa. A gente vai para as perguntas do público agora. A gente já tem a primeira ali. Por favor, só se apresenta e faz a pergunta. Meu nome é Clarissa, eu sou engenheira eletricista e gosto muito do Café Filosófico também. Parabéns pela palestra, foi maravilhosa. Do Caleb também, eu assisti semana passada. Então, eu queria perguntar, também não é uma pergunta combinada, como Confúcio conseguiria, hoje em dia, que toda a filosofia dele é muito atual, nossa, né? Como ele conseguiria explicar, por exemplo, hoje em dia, essa mistura que existe, principalmente no Brasil, nessa época que a gente está vivendo, de céu, de divino, de religião, mas, ao mesmo tempo, de ciência, de interação humana, de não ser binário, né? De ter um diálogo e conseguir escutar o outro numa era de metaverso, de TikTok, que é muito mais rápido, de segundos, né? E a gente não consegue ter a mesma concentração que antes, de um estudo muito mais profundo que a gente tinha antes. A época da minha graduação, o estudo naquela época, que não faz tanto tempo, já é muito diferente de hoje em dia. Então, eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu queria saber a sua opinião. Não, é sempre bom perguntas difíceis, porque elas precisam ser feitas. As perguntas fáceis, todo mundo trabalha. As difíceis vai sendo deixadas, mas isso não significa que elas não sejam necessárias. Realmente, como é que você trabalha com isso? Eu dou aula numa universidade e os meus alunos, agora 18 anos, tem um gap ali geracional entre nós, mas não faz tanto tempo que eu saí da faculdade. Por favor, ninguém vai perguntar a idade ou procurar meu lápis para calcular. Mas o que acontece ali? Como é que você lida com essa velocidade, esse mundo de metaversos, essas novidades, tentando ainda aprender com o outro? O que o Confúcio coloca é que você tem aquele fio condutor, aquela ideia de você trabalhar com o outro, ela é universal. Você consegue praticar isso em diversos cenários. Mas, com tantos estímulos, a gente acabou se perdendo essa prática. Praticar isso, se você consegue o pensamento, e aí isso é uma outra questão. Todo mundo pensa que, para executar a filosofia do Confúcio, necessita de um tremendo estudo de anos, se debruçar em cima de todos os escritos. Mas, se você pegar o principal ali, o core, aquele centro do confucionismo, que é a ideia de você cultivar a si, prestando atenção no outro, botando o foco no outro, do respeito ao outro, da construção do conhecimento junto ao outro, mesmo nessa alta velocidade do metaverso, do TikTok, do Trend Topics no Twitter, que muda a todo minuto, você consegue aprender um pouco com isso. Por quê? Para você aprender, não é uma questão apenas de você se debruçar e passar horas ali em cima. Você tem de estar disposto a dar aquela respirada funda,
deixar aquela resposta do fígado, como diria Humberto Eco, e falar por que essa pessoa pensa ou diz, ou está agindo desta forma. E aí, mesmo esse pequeno momento de reflexão, mesmo aquele 30 segundos entre um vídeo e outro no TikTok, você consegue fazer um momento de autocultivo. Então, numa sociedade tão rápida quanto a nossa, realmente não dá para você sentar, encontrar o outro no caminho, ter uma longuíssima conversa e depois tentar entender dessa conversa com o que você vai retirar dali. De novo, principalmente que o conhecimento é construído junto ao outro. Você pode, nessas interações, ter pequenos momentos de autocultivo, pequenos momentos de construção do conhecimento. A tecnologia, muitas vezes, ela é colocada como algo que vai universalizar o conhecimento e nos aproximar, mas muitas vezes a gente acaba vendo que elas acabam nos distanciando. Por quê? Temos de diferenciar o consumo de informação do desenvolvimento de conhecimento e sabedoria. O consumo de informação é a quantidade de informação que eu consigo ler, ou seja, quantas vezes eu estou paginando ali o meu Trend Topics e conseguindo ver assim, o número de notícias que eu leio no dia. Mas o conhecimento sobre elas vem o quê? A partir do momento que eu busco não só cobrir tudo, mas eu me dedico em um ponto. E aí esse ponto eu vou buscar entender. E o momento que eu busco entender o próximo, eu estou construindo o quê? Uma sabedoria. Então, aquela dor do próximo, aquela expressão do próximo, eu consigo criar ali uma experiência, por meio, pode ser que uma experiência que eu não tenha vivido, mas que o outro está ali declarando, e a partir dali eu construo um conhecimento sobre aquilo para conseguir tratar melhor esse próximo. Tem uma pergunta que chegou pela internet do Tmarco16. O Tmarco16 pergunta qual foi a interpretação que o Dong Zhongchu teve sobre o confucionismo no desenvolvimento de sua tese sobre governança e o mandato do céu. Então, quando você pega essa questão de interpretação do Confúcio, o Dong Zhongchu, ele já está em um período bem mais moderno, ele já entra no neoconfucionismo, e essa ideia do mandato do céu, ela entra como uma ideia coadjuvante a todas as políticas ali desenvolvidas. Então, o mandato do céu, o divino, ele ainda continua presente. Mas o que ele coloca aqui? O imperador deve olhar quem está do lado dele. E aí, olhar do lado, eu não estou me referindo apenas a quem está trabalhando comigo, mas também a sociedade que está ali ao redor. Então, mais uma vez, você volta nessa questão da observação para você conseguir construir. A gente tem mais uma participação em vídeo. Na verdade, ela gravou em vídeo e está participando agora também. Ela está acompanhando a gente ao vivo pela internet. A Silau, ela até escreveu "Arrasou, Kelly", e a gente vai ouvir agora a pergunta dela. 大家好, oi gente, eu sou Cici, meu nome em chinês é Liao Si, sou chinesa, sou professora de chinês e fundadora da Pula Mulala Idiomas. Falando do Confúcio, né, como uma chinesa e uma professora, com certeza ele sempre foi meu ídolo. E durante a educação inteira, que eu fiz a educação na China, a gente aprendeu muitos pensamentos do Confúcio e não só aprender, né, os pensamentos dele, vários virou a frase da vida das muitas pessoas, né. Eu tenho várias frases dele que me influenciam a vida inteira. E minha pergunta é, será que a valorização da educação na China tem seu raiz do confucionismo? Essa é a minha pergunta para a doutora Kelly. 再见. Obrigada, Cici. Quando a gente olha a educação da China, e é algo que muitas vezes os brasileiros comentam, a China se desenvolve imensamente bem porque você tem um grande incentivo à educação. Sim, isso é verdade. Você tem políticas que não só de governo, mas são de Estado, ou seja, elas perpassam vários governos, pautadas na educação. Mas é muito interessante que você vê na sociedade chinesa, e aí por isso que eu falo, Confúcio ele nunca sumiu. Você pode ter alguns momentos da história que as pessoas dizem que o Confúcio sumiu, que ele foi suprimido, que ninguém praticava. Mas tem algumas ideias confucianas, como essa do autocultivo, afinal a educação não é apenas a educação formal, ela está de tal forma no imaginário chinês que os chineses
praticam isso de uma forma quase orgânica, é uma forma natural. É uma forma natural você incentivar que essa criança não precisa ser apenas bem na escola, mas você incentiva outros conhecimentos para essa criança. Essa criança, você expõe ela, você apresenta essa criança, por exemplo, a arte, a essa criança pintar, a essa criança aprender a tocar um instrumento, ela ir no museu, ela tá ali brincando com outras crianças, porque isso tudo faz parte de um aprendizado para ser um ser humano completo. Nós olhamos isso como se fosse, olha, é só da cultura chinesa. E aí, mas de onde vem isso da cultura chinesa? Vem do confucionismo. E aí, essa é uma característica que está perpassando. Esse é mais um fio condutor que foi colocado lá atrás por Confúcio e vem sendo trazido por diversas gerações até os dias de hoje. Mesmo a sociedade chinesa sendo imensamente diferente, e aí eu não vou nem comparar com os tempos de Confúcio, mas pensar o século XXI agora, a China moderna que nós temos, com a China do início do século XX, nesse espaço ali de 100 anos, nós temos ainda assim um grande estímulo a esse conhecimento. A China sempre valorizou isso. Se nós olharmos na questão até para trabalhos, para você ser um funcionário, para você ser um mandarim, você tinha de ter um conhecimento. E esse conhecimento era técnico? Não, esse conhecimento era filosófico. Porque se você tem esse conhecimento filosófico, essa benevolência, humanidade, essa busca de justiça, essa busca do seu papel da sociedade, você consegue construir e se colocar e ajudar a construir um bom governo. O conhecimento técnico necessário para exercer aquela função, aquilo você aprende na sua prática do dia a dia. Mas o mais importante é você já ter em si essa ideia, essa filosofia confuciana de aprender, de buscar ser benevolente, da humanidade, da justiça, de encontrar o caminho e o papel na sociedade. Então, a filosofia, ela dava uma base para você ser um bom funcionário. E aí, esse funcionário, a técnica você desenvolve. E isso se continua por várias outras gerações. Não é apenas uma procura por um conhecimento técnico. É um conhecimento filosófico que permanece na sociedade. O Alisson Ferreira pergunta até onde o capitalismo interfere no confucionismo negativamente. Pergunta econômica, vamos lá. Vamos lá, trazendo filosofia, cruzando aí os campos da filosofia e da economia. O capitalismo, ele tem pesadamente uma lógica ocidental do individualismo. Só que a questão do confucionismo é você construindo algo na coletividade. Até mesmo o próprio capitalismo, embora ele tenha uma raiz muito de eu tenho de ficar rico, ou eu tenho de ter os meus lucros e você que lute, vamos colocar assim para dizer em termos populares, o confucionismo, o que ele vai colocar? Ele quer dizer que o confucionismo ele é contra o capitalismo e ele é comunista? Não. Não é isso, ele não se posiciona nisso. Ele se posiciona que você tem de aprender. Então, você pode aprender também com o capitalismo. Você pode aprender, talvez, mecanismos que funcionem. Você precisa colocar tudo dele ali e seguir a risca, a cartilha de ponta a ponta? Não, porque, de novo, o confucionismo ele está buscando o quê? Construir um conhecimento que olhe o comportamento da sociedade, resolva um problema e que já esteja ali na sociedade. Então, ele permite adaptações. Então, o confucionismo e o capitalismo não devem ser vistos como o confucionismo pensando apenas, sei lá, vai ser comunista ou o confucionismo vai ser capitalista. Não. O confucionismo, ele olha para essas questões, para essas doutrinas econômicas, tendo o confucionismo, lembrando que o confucionismo é uma base filosófica, e ele olha o que a gente pode aprender com cada um desses modelos. O Lucas de Almeida Moraes pergunta assim, Confúcio não foi bem aceito no século XX por conta de período totalitário que norteava toda a Europa, resultando na explosão da Segunda Guerra Mundial? A legitimidade universal suprime o poder tirano? Se nós olharmos esse período, muitas pessoas falam, olha, o confucionismo ele não existiu naquele século XX. Isso, na verdade, isso não é verdade. O confucionismo, sim, como eu mencionei durante a apresentação, ele teve momentos que ele foi suprimido, sim. Ou seja, citar Confúcio, vamos sentar aqui e fazer um grupo de estudos de Confúcio, poderia não acontecer.
Mas uma coisa que as pessoas precisavam observar, por exemplo, na época, é que muitas das questões, pegando a revolução ali de comunista na China em 49, a ideia de você aprender com os campesinos, ou seja, todo mundo tem algo para ensinar, também é uma ideia confuciana. Você não aprende só com o professor na universidade, você também vai aprender com o outro. Então, mesmo que você tenha esse comportamento revolucionário ali, mais fechado, já estava tão profundo na sociedade que ele ainda era praticado até mesmo por quem estava ali no poder, colocando diversas regras e falando, não, eu não quero confucionismo. Mas já estava tão intrínseco à sociedade, tão colocado ali, que até mesmo ele praticava o confucionismo sem perceber. Ele suprime algo que o construiu e ele, sem citar Confúcio, praticava um dos ensinamentos. A Lia, 1978, pergunta, você diria que o estudo do confucionismo mudou a sua vida? Como? E como você usa o confucionismo no seu dia a dia? Olha, o estudo do confucionismo me tornou uma pessoa paciente. Para quem me conhece sabe que paciência não é o meu traço mais forte. Porque o que o Confúcio coloca? Que você tem de aprender com o outro e você tem de se autocultivar. Essa ideia do autocultivo, você precisa, ao aprender com o outro, você dar um respiro, observar o outro e tentar entender o que acontece ali. Ou seja, naquele primeiro momento do sem paciência, daquele de, tipo, vou deixar aquela pessoa ali falando sozinha e vou embora, eu paro para pensar o que essa pessoa, por que ela faz aquela pergunta? Por que aquele comportamento? Será que aquele comportamento não pode ser talvez um pedido de ajuda? Ou aquele comportamento, principalmente trabalhando agora com sala de aula, com muitos alunos que saíram num período grande de isolamento da pandemia, com alunos que ficaram isolados e muitas vezes o período de maturidade que eles teriam ali do ensino médio eles perderam. Quando eles chegam na faculdade, eles estão tentando entender o quê? O seu lugar no mundo. Olha aí, Confúcio, a ideia do papel. Qual é o seu papel na sociedade? Os alunos estão tentando entender isso. E aí o meu papel como docente, ao mesmo tempo que eu busco orientá-los, também eles me orientam. Por quê? Como é que aquela dor dele, será que eu não tinha isso na minha geração? Será que a gente também não se sentia perdido? E aí essa ideia de observar aquele comportamento que eles têm e tentar relembrar, por exemplo, qual era o meu comportamento? Ou será que eu já li em algum lugar de comportamentos mais antigos da sociedade ter se comportado daquela forma, não sei, talvez mais extrema, mais combativa? Será que isso não existiu em algum momento? E aí, o confucionismo me traz, na verdade, essa ideia da paciência, de ao invés de reagir de pronto, dando já uma resposta como se eu conhecesse tudo, na verdade deixa eu me dar um passo para trás, observar o que acontece ali, entender por que aquela pessoa está ali, aprender talvez com aquela situação, porque talvez eu nunca tenha vivido, e por eu não ter vivido, eu não tenho ideia do que aquilo significa ou do que aquilo é, e aprender uma forma de lidar com essa nova situação. Forma de lidar que eu posso empregar para outras situações semelhantes, ou que eu também posso passar para outro como aprender a lidar com ela. Então, o estudo do confucionismo, ele traz mesmo tempo que as pessoas ficam preocupadas, olha, eu já faço tanta coisa, como é que eu vou estudar? Mas se você pegar alguns princípios, esses princípios básicos norteadores do confucionismo, ele traz uma calma, porque você não precisa reagir de pronto. Você pode se dar um tempo para você entender aquela situação e para depois de você ter visto e observado aquela situação, você pensar num caminho a seguir. O Alessandro Leite diz que você tem todo um estudo sobre filosofia chinesa e a brasileira. Você percebe alguma influência da cultura chinesa no Brasil e o que exatamente? Eu vejo agora uma influência de Confúcio no Brasil, pegando bem a influência só do confucionismo, de uma tentativa de tentarmos trabalhar em sociedade. Mas ainda assim, o Brasil,
ele ainda está fortemente influenciado por uma cultura, uma filosofia ocidental. Então, a influência oriental... E aí tem uma outra questão. Quando você trata de filosofia oriental, muitas vezes as pessoas pensam que é impossível transpor essa barreira. Por causa de uma questão de idioma, porque está muito distante, porque é uma sociedade muito diferente. E aí, isso daí, você começa a posicionar fora. Então, por exemplo... Programas como o Café Filosófico, que tenta colocar isso de uma forma muito mais fácil para um público mais amplo, são portas de entradas para você entender que o Oriente não está tão distante. E por ele não estar tão distante, é possível você aplicar esses ensinamentos confucionistas de uma forma muito mais fácil no nosso dia a dia. Então, por mais que a nossa sociedade brasileira esteja assim, muito diferente da organização e até mesmo da filosofia oriental, o que eu vejo é que essa curiosidade sobre Confúcio, nós tivemos 2 cafés aqui dedicados a eles e 2 cafés com sala cheia. Esse fato dessas pessoas estarem aqui numa quinta-feira à noite, seja presencial, seja no online, dedicando algumas horas para entender Confúcio, você pode ver, olha só, existe uma sementinha ali plantada de autocultivo, uma sementinha que talvez essas pessoas passem para outras e esse ensinamento vá se desenvolvendo. A Kátia Lourenço pergunta assim, em algum momento você falou que o confucionismo trabalha com a hierarquia e ainda com a ideia de que se pode aprender com todos. A pergunta que ela faz é, para o confucionismo, quanto mais conhecimento eu produzo, mais eu posso ascender nessa hierarquia? Quando você trabalha com hierarquia e o conhecimento, você vai ligar com aquela ideia de legitimidade. Porque uma pessoa que tem um grande conhecimento, muito provavelmente ela consegue lidar com diversas situações, ela consegue se colocar em diversos meios. E aí, nisso daí, esse desenvolvimento, esse acúmulo de conhecimento, consegue colocar, sim, você em uma hierarquia mais alta. Lembre-se, a ideia da hierarquia, a ideia de você ter uma organização, de você ter um imperador, é a organização do bando. E ali você, com esse conhecimento, você legitimiza justamente porque você é o líder daquele grupo, porque você é o líder daquele bando. E por você ter essa legitimação vinda do conhecimento, você pode sim ir ascender na hierarquia. A Ana Luísa pergunta se podemos pensar a filosofia oriental como pautada na humanidade em oposição à filosofia ocidental, como racionalidade individual. Você tem no confucionismo essa ideia da humanidade muito forte e também tem outra coisa. Quando você fala de filosofia ocidental e como ela colocou essa questão da racionalidade individual, o confucionismo, e é muito forte também uma outra questão da China, o trabalhar com a sociedade em rede. Então, você precisa ter uma orientação muito mais de comunidade, um pensamento muito mais orientado ao grupo, ao clã, ao todo, do que a filosofia ocidental coloca dessa da individualidade. E essa de trabalhar em comunidade é muito interessante porque isso reflete em diversos comportamentos. A ideia, por exemplo, pegar a pandemia, quando você coloca diversas restrições, mas chinês obedece porque ele está acostumado a obedecer a ordem. Não, não é isso. Você tem pautada nessa sociedade uma orientação de coletividade, que é importante você cumprir o seu papel, que é manter o distanciamento, usar máscara, estar em casa se você tiver alguns sintomas, você tem esse seu papel para o quê? Para preservar a coletividade. Por quê? Se uma pessoa estiver doente, o que você gostaria? Você gostaria que ela chegasse perto de você? Não, você gostaria que ela se cuidasse, que ela cumprisse aquele papel. Então, eu cumpro em respeito ao outro e eu gostaria que o outro também cumprisse me respeitando. E por que todo mundo faz isso? Porque isso ajuda a preservar uma sociedade mais tranquila, mais harmoniosa, que consegue vencer maiores desafios, trabalhando nesse senso de comunidade. Então,
A filosofia ocidental, essa racionalidade, talvez o comportamento individual de eu ficar em casa usando máscara, que é incômodo, que abafa, talvez eu não quisesse fazer isso. E talvez não seja racional, porque eu vou fazer algo que me inflige um desconforto. Mas o confucionismo e aí a filosofia oriental te traz, você faz isso porque o benefício social disso é muito grande para a sociedade e ninguém vive sozinho, você precisa viver nessa sociedade, você depende dessa sociedade, você desenvolve em sociedade. O Pedro Steinhagen, que até mandou pergunta para a gente aqui, né, no Café Filosófico recente, ele faz um comentário aqui. Boa noite a todos e todas. Excelente exposição, Kelly, parabéns. Como sempre, você arrasa e tece comentários altamente pertinentes, profundos e interessantes. Sempre um prazer te ouvir, debate de altíssima qualidade, com ótimas trocas e debate com pessoas incríveis como Caleb, Cici, e muito bom ver tanta gente querida por aqui. E o Gabriel GNT80 pergunta se a China segue Confúcio e valoriza a educação, por que demorou tanto para a China se tornar uma potência mundial? Temos uma questão de ver o sucesso ligado ao dinheiro. É muito diferente essas duas questões. Você se desenvolver, você se autocultivar, você criar esse conhecimento e você ter uma sociedade harmoniosa, ela é diferente de você ter uma sociedade que se passa a ser rica, que é a questão que quando nós falamos em potência mundial, normalmente nós estamos pensando em dinheiro. Quando você pega, mesmo que você segue isso daqui, o principal é você ter um bom relacionamento entre todos e talvez esse relacionamento não seja pautado por noções de sucessos que são vistas por filosofias neoliberais, por exemplo. O sucesso pode estar atrelado a você viver bem, a você estar feliz, a você lidar muito bem com o seu próximo, a você ser querido na sociedade, a você ter pertencimento e não necessariamente você ter uma quantidade de dinheiro muito alta na conta. Então, seguindo essa lógica para o Estado, a potência mundial foi resultado de outras alterações na sociedade. Uma sociedade que pode, ao seguir o confucionismo, ela se desenvolve ali mais tranquila, uma sociedade mais pacífica. Você tem ali um desenvolvimento de educação. E tem outra coisa, resultados desse tipo, como eu falei, política de educação da China não é uma política de governo, ela é uma política de Estado. Você não tem o resultado extremamente rápido quando você começa a investir em educação. Isso é um resultado que ele vai sendo construído, porque você precisa educar uma geração e essa geração vai caminhando até culminar em uma organização superior ou melhor ou mais eficiente financeiramente. Mas o confucionismo, em nenhum momento, ele vai equiparar o sucesso financeiro a justamente você ter uma boa vida ou ao sucesso financeiro a você ter se desenvolvido de uma forma benevolente, de uma forma humana com relação ao seu próximo. Talvez você pratique tudo isso e você não seja rico, mas você seja feliz. O Eduardo de Godoy Sintra pergunta se o taoísmo e o confucionismo são complementares. Um grande debate entre o taoísmo e o confucionismo. Citando o nosso curador, o Caleb Guerra, ele tem até um episódio que coloca taoísmo e confucionismo, o Clube da Luta, no qual eles não são opostos, mas eles são faces da mesma moeda. Você tem ali características entre eles que não necessariamente são dialéticas, mas você tem características que são diferentes e eles vão sempre duelar. Eles estão ali, de um lado e de outro, tentando entender o mundo, mas de uma forma um pouquinho diferente. Enquanto o Confúcio acredita que todo mundo tem ali o seu papel na sociedade, vai se desenvolver, o taoísmo coloca, talvez você não tenha um papel na sociedade e está tudo bem. Ou talvez esse papel da sociedade não seja o mesmo que todo mundo espera, mas você desenvolve, você encontra um outro caminho. Então, ali o confucionismo e o taoísmo, ele tem essa dualidade, mas a gente não pode entender eles como um clash. Eles vão trabalhar ali, como eu falei, duas faces da mesma moeda.
Você abordou agora de pouco, né, o lado humanista, né, do confucionismo, mas uma pergunta que até complementa ela, a pergunta do Vitor, que é: quem é o ser humano para Confúcio? Vamos lá. É uma pergunta simples, mas que exige uma boa reflexão. Porque ali, o ser humano, ele está aqui com um papel, todo mundo. E aí esse papel você vai se desenvolver na medida que você observa a sua sociedade. Então, seria talvez uma força motriz? O ser humano está ali como parte da natureza, complementando a natureza e trabalhando junto com ela, e trabalhando nesse desenvolvimento, nessa transformação social, nessa transformação da natureza. Definir assim, o que é o ser humano para o Confúcio implica, na verdade, buscar assim, qual é a razão de ser, qual é o sentido da vida, né? O mais profundo dessa pergunta. E aí é o que o Confúcio sempre coloca: você tem de seguir ali o seu caminho, você tem de buscar uma resposta e o seu papel. E todo mundo tem um papel na sociedade, todo mundo vai ser importante nessa sociedade. O Fernando pergunta hoje até quando, né, até onde a China é confucionista? Ela ainda tem uma cultura muito confucionista, porque eu falei, está arraigada na cultura chinesa. Você talvez não pense em um confucionismo no qual você vai cruzar com alguém na rua e ela fala: eu sou confuciana. Quase como a gente cruza aqui na rua e alguém declara, não sei se é judeu, católico, feminista, humanista, ou coisa do tipo. É muito difícil você ver isso. Mas é muito interessante que o confucionismo, ele se traduz em diversos comportamentos chineses. O comportamento, por exemplo, de respeito aos mais velhos. Aí vem aquela ideia de respeito aos ancestrais. Por quê? Porque é alguém que vive mais, teve mais experiência, teve mais interações com o outro. Essas experiências geraram mais conhecimento e, por isso, esse respeito aos mais velhos. A ideia de você se autocultivar e a ideia de você sempre buscar uma educação. A ideia de você trabalhar em equipe, porque você trabalhando, respeitando o seu próximo e você seguindo essa configuração em rede, você tem uma sociedade que pode se desenvolver melhor e mais harmoniosa. Temos a questão desse papel de cada um da sociedade, que ainda assim é muito forte na organização chinesa, de cada um ter a sua forma, a sua participação nessa sociedade, e a sociedade só prospera e prolifera quando cada um está executando o seu papel. Então, muitas das coisas que nós vemos como olha, é uma característica muito chinesa, você pode encontrar uma raiz dela no confucionismo. O Pedro Steinhagen pergunta qual é a sua avaliação sobre o papel do confucionismo na China contemporânea, quando olhamos para a relação entre humanidade, natureza e céu e para o conceito de civilização ecológica. Pegando o confucionismo e ligando à ecologia, a China ela teve um momento que, para se desenvolver, ela precisou hierarquizar, priorizar alguma coisa. Digamos que teve um momento que a parte ecológica não foi priorizada. Mas o que você vê? Não ser a prioridade naquele momento não significa não ser importante. A prioridade naquele momento, talvez que a China ali, principalmente final da década de 90, mais ou menos ali década de 90, você tem uma priorização do quê? De tentar recuperar economicamente, por quê? Para alimentar a sua população, para garantir pelo menos uma qualidade de vida mínima. Quando isso passa, não é que a China não se preocupa com isso agora, mas quando isso não se tem agora como prioridade, você consegue o quê? Trabalhar também com essa questão ecológica, que agora a China está adereçando. Se você olhar, tem diversas iniciativas que buscam desenvolver, por exemplo, uma sociedade sustentável. E essa sustentabilidade, ela é muito recente. Então, tentar remediar, por exemplo, algumas questões de poluição. Durante anos, a gente viu aquela imagem de Pequim com smog, tendo as questões de poluição.
E aí você tem o governo de Pequim, que tem uma grande quantidade de pessoas vivendo naquela região, tentando o quê? Como é que a gente pode garantir uma vida digna para essas pessoas? Como é que a gente pode reorganizar essa cidade para que, por exemplo, não se viva, ninguém mais viva dentro dessa massa de poluição? E aí você tem, de novo, o pensamento do coletivo. Eu preciso, e aí também a ideia do mandato divino sendo um mandato olhando o próximo. Qual é ali do líder chinês? Qual é a ideia quando ele observa ali? Que basicamente eu preciso ajudar aquela população que não está tendo uma vida digna. Então eu reorganizo, eu crio iniciativas para tentar solucionar aquele problema. O Gabriel pergunta se o autocultivo é uma prática inerente ao ser humano ou é algo que deve ser estimulado para que aconteça e desencadeie mudanças. A absorção de conhecimento, especialmente a partir de situações de conflito, acontece de forma espontânea? Pegando a questão do autocultivo, você tem uma inclinação. Há uma inclinação a isso, mas ele deve ser, sim, estimulado. Assim, essa ideia do autocultivo, assim como a criação de conhecimento, ela deve ser estimulada porque você precisa aprender. Alguém mencionou numa das perguntas sobre a questão de onde se vem esse conhecimento. E aí essa ideia desse conhecimento vir do autocultivo, você precisa estimular essas pessoas a como aprender. Ela tem de estimular, olha, o conhecimento não é só de uma sala de aula, o conhecimento não é só de um ensino formal. Esse conhecimento pode vir também de outras formas. Então a ideia do autocultivo pode ser também, ela tem de ser trabalhada, ela tem de ser estimulada. Ou seja, o ser humano precisa ser exposto a essa ideia da cultivação, do autocultivo, dessa ideia de buscar esse conhecimento, de ter essa abertura, de aprender a desaprender e reaprender mais uma vez. Então, tudo isso é algo que também precisa ser estimulado. O Israel pergunta como compartilhar o confucionismo em situação de cotidiano, com as mais variadas pessoas, realçando os pensamentos do filósofo ou voltando para a vivência do presente, realçando a importância de cada momento. Na verdade, os dois. Você não precisa escolher, você pode realçar colocar o confucionismo e transpor justamente para o momento que você está vivendo. Como o próprio Confúcio coloca, essa busca do passado, essa consulta aos textos, você consegue ali identificar algumas pontas, algumas questões do presente. E aí, essas questões do presente, você simplesmente tenta articular esses dois, fazer uma ponte, uma cognição entre os dois. Então, não é uma questão de valorizar o Confúcio ou valorizar mais a experiência. Você precisa ter uma união e uma troca entre os dois. Nenhum dos dois vai sobreviver sozinho ou vai se desenvolver muito bem sozinho. Você precisa justamente trabalhar os dois em consonância. O Gabriel Pablo diz que existem poucas traduções de textos chineses para o português. A pergunta que ele faz é se poderia modificar, diminuir de alguma forma o preconceito se existissem mais traduções, ou como poderíamos aproximar mais essas culturas. Verdade. Há poucas traduções de clássicos chineses, e essas poucas, tem algumas que são divinamente traduzidas, e também tem uma outra questão. Não é apenas você traduzir, porque ao traduzir, eu concordo, você dá um acesso à pessoa a ela entender aquele texto, a ler aquele texto. Mas compreender aquele texto, e uma coisa curiosa nas traduções e até mesmo no confucionismo, e que a gente não tem uma prática muito aqui no Ocidente, é a preservação dos comentários. Colocar ali os analexos só traduzidos, isso é muito difícil para uma pessoa comum, que não estuda filosofia, que não está debruçada em cima dos estudos dos clássicos. Mas até para os próprios chineses isso é difícil. Normalmente, e principalmente porque o mandarim ele vai se transformando ao longo dos anos, você tem a declaração mais antiga, mas você tem, talvez algumas coisas no mandarim não eram mais usadas, então você tem um comentário sobre aquilo. Então,
não é só uma questão de você ter várias traduções, são imensamente necessárias. É muito importante porque você não consegue entender ou construir afinidade ou não ter preconceito com algo que você não conhece. Você costuma ter medo do desconhecido. Então, quando você é apresentado a isso, isso pode com que você se identifique, você crie uma empatia e você começa o quê? Você pode até admirar, talvez você pode não gostar também, e está tudo bem. Mas essa tradução, ela te dá um acesso, mas ela também, nesses trabalhos dessas traduções, uma coisa que faz muita falta, justamente para quebrar esse paradigma, esse estigma, é justamente vir comentados, para que se o acesso, por exemplo, a quem não trabalha com filosofia, ou não tem filosofia como um dos seus hobbies, que se dedica, é conseguir ter em compreender esses textos. E você ter um texto comentado é algo muito comum na China e não é algo extremamente exótico, não é algo que vai desmerecer o texto e muito menos algo que vai desmerecer a pessoa que o lê. Olha, ela não é inteligente, ela precisa do comentário para entender. Não é isso. O Confúcio, como vocês podem ver, são 4 ideogramas que viram uma frase, muitas vezes. E isso daí, até a tradução é muito difícil de você fazer, porque você tem várias interpretações em cima dessas traduções. E aí, esse comentário embaixo garante um acesso. Então, não é só importante traduzir, mas é também como você traduz e quem traduz, e fornecer também, por meio dessa tradução, um acesso melhor que seriam esses comentários, justamente para reduzir essa distância que nós temos entre China e o Ocidente. Porque quando você lê e você não entende, o que você faz? Ah, não quero mais ler isso, não entendo, não gosto. Então, você não consegue gostar do que você não entende. Então, além de traduzir para garantir um acesso, para todo mundo poder ler Confúcio, que afinal ninguém vai ficar assim, nossa, vou estudar mandarim aqui esse fim de semana para segunda-feira ler Confúcio. Não dá para você aprender um outro idioma de uma forma assim tão rápida. Então, ter acesso a essas traduções e ser traduções de qualidade, feita por pessoas que entendem e compreendem isso, justamente para você também ter esses comentários embaixo, facilitaria muito para você reduzir essas distâncias, esses preconceitos. O Aguiar Morzelli pergunta assim, ele diz que a China conseguiu sair de uma colônia para uma potência científica, econômica e social. E a pergunta que ele faz é, mas como esse desenvolvimento poderá se equilibrar com a saúde mental e ecológica? Justamente você observando os seus arredores. Porque se você está ali fazendo esse desenvolvimento às custas da saúde, da questão ecológica e da saúde mental, esse desenvolvimento não perdura. E aí você também não tem uma prática que favorece uma sociedade o quê? Pacífica, harmoniosa. Então, você vai estar construindo basicamente o seu fracasso. E aí aquela ideia de novo do Confúcio, você tem de olhar para quem está do seu lado. Se você olha quem está do seu lado, você vê que talvez essa velocidade desse desenvolvimento, você está fazendo mal para quem está aqui do seu lado, está fazendo mal à natureza ali. E se fizer mal a isso, a essa pessoa, à natureza, a gente não vai conseguir todo o potencial que podemos ter. De novo, a eficiência econômica não pode ditar a sociedade. A mesma ideia quando Confúcio critica a eficiência militar. A eficiência militar, ela acaba o quê? Criando pessoas só preocupadas em como o Estado pode duelar e seguir e melhorar e conquistar outros povos, mas a eficiência econômica, que agora, vamos dizer assim, substituiu muito mais do que a eficiência militar, também não pode ditar. Por quê? Ela vai plantar uma destruição ali, ela vai plantar uma sociedade desequilibrada que vai passar a sofrer. Se nós praticarmos assim os ritos, os ideais, os ensinamentos confucionistas, a gente vai observar que isso não está fazendo bem e o que nós faremos? Reorienta. De novo, o conhecimento é construído olhando para o próximo, e se o próximo não está funcionando isso com várias pessoas, você pode reorientar. Essa é a beleza da construção em Confúcio. Você pode reorientar o que não está dando certo.
Kelly, eu vou agradecer muito a sua participação hoje no Café Filosófico, seu sonho que se realizou, né, de participar no Café Filosófico. Mas antes de eu encerrar aqui, eu vou te passar a palavra caso você queira fazer uma consideração final. Eu agradeço muito estar aqui. Eu pesquiso China, na verdade, desde a época da graduação. Então, assim como o Caleb basicamente viveu 1/3 da vida dele na China, e isso acaba fazendo parte dele, estudar China, estudar Confúcio, tentar entender e aprender o idioma e indo assim, uma coisa, quando eu fui estudar China, eu lembro de ir conversar com o embaixador brasileiro na China, o Clodoaldo Hilgni, e eu perguntei para ele, eu ainda estava na graduação nessa época, o que você incentiva ou recomenda sobre estudar China? Ele vai com a mente mais aberta possível. Porque você vai ver coisas que, em um primeiro momento, para você talvez não façam o menor sentido. Mas, naquilo dali, não tente julgar. Vai com a mente mais aberta possível, que você vai ver que aquilo dali funciona. Pode talvez não funcionar, talvez na sua vida, ou talvez para a sociedade brasileira, mas aquilo funciona muito bem na China. E não significa que um é certo e o outro é errado, não significa que um é melhor e o outro é pior. Mas você aprende uma outra forma de se viver que também pode ser muito fantástica. E isso daí eu sempre trouxe, e assim, é um pensamento confuciano, passado por um embaixador brasileiro em Pequim, e isso daí eu trouxe para a vida toda. Então isso é muito interessante, e eu acho que isso me trouxe a realizar o sonho de chegar aqui no Café Filosófico. Então eu agradeço a todos por esse convite. Obrigada, Caleb, obrigada a todos do café e a todos que estão me acompanhando aqui. Kelly, agradeço novamente, agradecer também ao Caleb pelo módulo, pela participação hoje, agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje presente, quem enviou perguntas, quem acompanhou pela internet também, quem enviou perguntas, né, fez comentários e acompanhou, e as pessoas também que enviaram perguntas em vídeo, né? E dar alguns recados aqui, que na semana que vem a gente dá início a um novo módulo chamado Filosofia, Sua História, Nossa Vida, com o Eduardo Wolff, que é o curador, e seu convidado vai ser o Eduardo Gianetti, falando sobre o Anel de Giges, lições de ética dos gregos aos nossos dias. Acompanhe a gente nas redes sociais, siga-nos e bom voto no domingo e nos vemos na semana que vem. Domingo, na continuação da série Mente em Foco. Todo período de crise é um período de reavaliação. Uma reflexão sobre o sofrimento no mundo contemporâneo com o psicanalista Pedro Ambra. Superar um trauma não é esquecer um trauma, mas fazer com que aquela cena, aquela pessoa que me traumatizou tenha um outro lugar na minha história. Domingo, 19h, no Café Filosófico.